Há exatos 60 anos, o faroeste caboclo tomou conta do plenário do Senado Federal em Brasília. Uma confusão envolvendo os senadores Arnon de Mello e Silvestre Péricles, rivais, acabou resultando na morte de José Cairala, senador do PSD do Acre. A arma sacada pelo pai de Collor acabou acertando Cairala, que tentava acalmar os ânimos. Aos 39 anos, ele foi levado até um hospital público em Brasília, entretanto não sobreviveu. Piorando a situação, o filho pequeno, levado até o plenário para conhecer o local histórico, presenciou a verdadeira tragédia. Lidando com o luto, a família de Cairala também passou por dificuldades. Na época, Creuza da Silva Cairala, a viúva, não recebeu uma indenização à altura. Ela tinha 4 filhos e esperava a chegada de mais um quando o marido foi assassinado naquele dia 4 de dezembro. Senhor presidente, com a permissão de Vossa Excelência, falarei de frente para o senador Silvestre Péricles de Góes Monteiro, que me ameaçou de morte. Com essas duras palavras, o também senador Arnon de Mello de Alagoas inaugurou os serviços no Senado naquele dia. Os desentendimentos entre Arnon e Silvestre se arrastavam há tempos, desde que tentaram medir quem era o mais influente em Alagoas, estado de origem de ambos. O presidente da casa, o paulista Auro de Moura Andrade, já dava evidências da preocupação que tinha com o clima de tensão que ali tinha se instalado. A fala de Arnon, diretamente dirigida ao seu inimigo político, foi o estopim para que se iniciasse o faroeste caboclo no Senado. Cairala, que estava sentado ao lado de Péricles, acabou sendo baleado com os tiros de Arnon. Eu sou o Sidney Góes e você está no Placebo. Se inscreva no canal, deixe seu like e vem comigo que no caminho eu te explico. No dia 25 de novembro de 2015, o Senado Federal definiu por 59 votos a 13 e uma abstenção que Delcídio Amaral, líder do PT no Senado, seria mantido preso por ter obstruído investigações da Operação Lava Jato. Engana-se quem pensa que essa tenha sido a primeira vez que um senador foi parar na cadeia em pleno exercício de seu mandato. Uma confusão envolvendo os senadores Arnon de Mello e Silvestre Péricles, rivais, acabou resultando na morte de José Cairala, senador do PSD do Acre. A arma sacada pelo pai de Collor acabou acertando Cairala, que tentava acalmar os ânimos. Silvestre não aceitou o desaforo e atacou verbalmente Arnon, que por sua vez sacou o revólver que carregava consigo, um Smith 38 ou 38 na linguagem popular, de cano longo e cabo de madrepérola, e disparou várias vezes. Nenhum dos tiros atingiu Péricles, que também estava armado, mas que jogou-se no chão e rastejou entre as fileiras de poltronas com o seu revólver na mão, antes de ser amparado e desarmado pelo colega paraibano João Agripino. 2 projéteis, no entanto, acertaram José Cairala, senador do PSD do Acre, que, junto com Agripino, procurava conter os excelentíssimos senhores de armas em punho. Cairala tinha 39 anos e substituía momentaneamente José Guiomar, do mesmo partido. Eram suas horas derradeiras do exercício da função, pois devolveria o cargo no dia seguinte ao titular. Ele foi baleado na frente do filho pequeno, da esposa e da mãe, que haviam ido prestigiá-lo no último dia de tão nobre trabalho. O disparo acertou seu abdômen. Embora tenha sido socorrido rapidamente e levado ao Hospital Distrital de Brasília, ele faleceu no mesmo dia, pouco depois das 8 horas da noite.
Nascido em setembro de 1911 no estado pelo qual foi eleito, Arnon de Melo tornou-se jornalista já quando morava em terras fluminenses, para onde mudou aos 19 anos. Pouco depois, se formou em Direito pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Sua carreira política começou em 1945, com o fim do Estado Novo, quando entrou para o UDN, partido pelo qual foi eleito suplente de deputado federal, e em 1950, governador de Alagoas, cargo que ocupou ao longo de 5 anos. Depois, em 1962, um ano antes de cometer o assassinato, foi eleito senador pela mesma unidade federativa. Sua trajetória, evidentemente, não apagou seu crime, mas ajudou a contorná-lo. Pressionados pela população, logo os demais parlamentares aprovaram, por 44 votos a 4, a prisão dos 2 colegas pistoleiros. Apesar de serem presos em flagrante, assim como ocorre hoje, os outros senadores precisavam dar um aval para que Arnon e Silvestre fossem encarcerados, mesmo com o segundo garantindo ser uma vítima desprevenida, conforme registra o Jornal do Brasil na época. No entanto, não demorou para que ambos estivessem soltos novamente. Antes do meio do ano de 1964, tanto Arnon quanto Péricles foram declarados inocentes pelo Tribunal do Júri de Brasília. Ainda que Arnon tenha desmentido, histórias contadas e recontadas na época garantem que, enquanto permaneceu na cadeia, o senador mantinha o seu 38 sempre consigo, o que intimidava os policiais responsáveis por garantir a segurança do presídio, que se recusavam a se aproximar da cela do parlamentar detido. Na época, curioso também foi um dos editoriais do jornal O Globo a respeito da prisão de Arnon, então amigo e sócio de Roberto Marinho, proprietário do periódico. A democracia, apesar de ser o melhor dos regimes políticos, dá margem quando o eleitorado se deixa enganar ou não é bastante esclarecido o que o povo de um só estado, como é o caso, coloque na mesma casa legislativa um primário violento como o senhor Silvestre Péricles e um intelectual como o senhor Arnon de Melo, reunindo-os no mesmo triste episódio, embora sejam eles tão diferentes pelo temperamento, pela cultura e pela educação, publicou o jornal, deixando claro o lado que apoiava a usar adjetivos como primário violento para Péricles e intelectual para Arnon, e fazendo questão de também separá-los pelo temperamento, pela cultura e pela educação, ainda que fosse um insensato responsável direto pelo crime. Crime, aliás, que voltou a ser notícia em Brasília em 2009, pelas lembranças do senador Pedro Simon, que após uma discórdia com Fernando Collor de Mello afirmou: "É incrível, me vê a imagem do pai dele, que atirou no senador Cairala e o matou." Arnon de Melo era pai do ex-presidente do Brasil, Fernando Collor de Mello, que renunciou ao cargo em 1992 durante o processo de impeachment e atualmente é senador por Alagoas, como o pai havia sido. Depois de deixar a prisão, Arnon foi nomeado novamente em 1970 para o mesmo cargo que ocupara antes, e quando faleceu, em 1983, ainda representava o estado de Alagoas no Senado.